dar início, né, pra gente também não ficar muito tarde. Como vocês sabem, estamos aqui, nossos 4 convidados aqui, nossos irmãos, o Éder, Tamires, Halder e Andressa. Pai, Senhor. E aí, pessoal? Tema que nós vamos falar, conversar. Qual é a visão de Deus sobre mim, sobre você? O que você entende, o que você subentende por isso? Isso é importante você saber, isso é importante eu saber, como Deus me vê. Isso é importante para nossa vida cristã, para nossa fé. É isso que nós vamos conversar e debater na noite de hoje, tá bem? Vamos agradecer a Deus, como sempre. Primeiro, o Halder tinha falado comigo que quer começar com uma canção, Halder? Beleza, a gente vai começar com uma canção. A Halder e a Andressa vai estar cantando uma canção e nós vamos começar orando aqui, tá bem? Vamos lá. Senhor amado, Deus de infinita misericórdia, mais uma vez somos gratos imensamente por esse grupo estar aqui presente, Pai, e querendo aprender mais de Ti, querendo ser alimentado, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse distanciamento social, mas estamos aqui através desse mecanismo, através dessa plataforma, querendo conhecer mais de Ti, querendo ouvir mais de Ti, querendo ser alimentado, Pai. Que o Senhor venha estar presente, que o Senhor venha ser o centro dessa reunião, que o Senhor venha nos instruir da melhor forma possível, que venhamos sair melhor do que estamos aqui. Em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, usando cada convidado, usando cada um poderosamente. E nós também, jovens, Pai, para tudo sempre. Amém. Amém. Então, Amém. Vamos lá, Halder e Andressa, pode começar a louvar. E depois do Halder e Andressa, eu já vou abrir com o Éder e com a Tamires, tá bem? Ótimo. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Amém. Deixa eu
habilitar o microfone aqui primeiro. Glória a Deus. Amém. Poderosa palavra, né? Poderosa palavra. Nós somos espelho. Espelho de quem? Quem que Deus nos vê, né? Se ele fez aí nós, o homem, a sua imagem e semelhança, acredito que ele espera nos ver assim como ele vê o Filho, né? Como ele vê Cristo. Amém? Wesley, ó. Éder e Tamires estão com a palavra, estão com o momento. Fiquem à vontade. Deixa Deus usar vocês. Amém. Paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor. Esperamos que estejam todos bem. Eu vou ler aqui um versículo que está em 1 Samuel 16:7. Contudo, disse a Samuel, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A paz do Senhor mais uma vez. Motivo de alegria estar com vocês aí essa noite, adorando por Jesus. E quando nós vemos esta palavra, como Deus nos vê, e nós vemos em Samuel, né? Samuel 16, capítulo 7. Versículo 7. E a forma que Deus que nos vê. E olhando essa palavra, eu volto atrás, desde Abraão. Porque quando como Abrão, né? Abraão foi depois que Deus mudou o nome de Abrão. Quando Abrão não conhecia Deus, ele era o quê? Um idólatra, né? Ele fazia estátuas. Ele servia a outros deuses, né? E o mundo via ele como um idólatra. Mas Deus via ele como pai da fé. Deus via além. Deus vê além dos nossos olhos, né? Ele consegue enxergar aquilo que ninguém consegue ver sobre as nossas vidas. Quando eu me batizei, quando me converti, o que acontece? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer a obra de Deus, né? De ir no hospital, de ir em lugares levar a palavra do Senhor. Porém, eu tinha muito medo. Eu pensava que eu não era capaz de levar a palavra do Senhor. Porém, eu quebrei esse medo. Porque quem coloca medo em nós, somos nós mesmos. O inimigo, às vezes, planta semente no nosso coração para que nós não venhamos levar a palavra gloriosa dele. Daí, quando eu ia fazer a obra do Senhor, eu não queria fazer. Mas eu sabia que tinha um Deus maior sobre as nossas vidas e podia fazer sobre nós, né? Porque eu sabia que ele confiava em mim, que ele queria me usar. E assim nós vemos todos os homens e mulheres da Bíblia que nós lemos. Jacó, o nome dele já diz o quê? Usurpador. As pessoas viam ele como quem? Uma pessoa usurpadora, uma pessoa enganadora. Os homens viam, o mundo via, mas Deus via ele como Israel. Ele teve uma vida transformada. Deus transformou a vida dele. O mundo não dava nada por ele, mas Deus tinha uma nova vida para ele. E José, ele era quem perante os homens? Um sonhador. Uma pessoa que ninguém dava nada. Os seus irmãos não davam nada por ele. Porém, Deus tinha um plano maior para ele, que era o plano do quê? De resgatar a sua família, resgatar o povo eleito do Senhor. Deus tinha um plano bem maior do que os irmãos deles pensavam sobre ele. E assim sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada jovem que está nessa live, sobre do Samuel, da Andressa, do Raul, da Leila. Deus tem um plano muito maior do que nós imaginamos. Ele nos vê de uma forma completamente diferente como nós vemos. E olhando tudo isso, essa palavra chegou em Samuel 16, 7. Foi quando Samuel foi à casa de Jessé, elegeu um novo rei eleito por Deus. Tinha passado todos os filhos de Jessé. O que aconteceu? Daí Samuel disse, o Samuel olhou pela aparência, porque Saul, ele foi eleito rei pela sua formosura, pela sua estatura, pela liderança que ele era perante o homem. Mas Davi,
que foi eleito por Deus era segundo o teu coração. Davi, ele era apenas um pastor de ovelha, porém Deus sabia a capacidade que tinha nele. E Deus falou para Samuel, Samuel, até quando tu vai olhar pela aparência? Porque eu olho pelo coração. E olhando essa palavra, nós temos que nos alegrar perante isso, porque a gente não é excluído, nós podemos ser excluídos pelo povo, pelas pessoas, mas por Deus, Ele não nos exclui. E que essa palavra, nós devemos nos preocupar com isso? Não, nós não devemos nos preocupar com as coisas do mundo, mas sim com as coisas do Senhor, porque os planos dele é bem maior do que os nossos. E o importante de tudo isso é que nós viemos fazer o quê? Sempre levar a palavra dele, porque ele nos escolheu para ser para ele, para o louvor dele, e porque ele plantou em nós o quê? A palavra da verdade, que nós viemos levar essa palavra para aqueles que não conhecem ela. E pode continuar aí, Samuel. Senão eu vou ficar falando aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Eu também vou falar um pouquinho. Esse tema é muito interessante, porque nós ainda somos jovens, né? Assim, mas a gente... Claro, eu sou jovem. Misericórdia. Mas ele é um nível acima, né? Mas a gente já passou por todas essas fases, né? A gente já passou por fases das crianças, a adolescência e a juventude. E os confrontos que a juventude tem, a gente teve, né? E quantas vezes a gente, na nossa juventude, às vezes fazendo algo que a gente pensava, poxa vida, Deus, como que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Porque o jovem, ele é assim, né? O jovem, por mais que tenta, às vezes a gente acaba aprendendo para fazer algo errado, alguma coisa assim, e às vezes vem aquele medo, porque assim, Deus está me vendo e agora já era. Mas é assim, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias e ela nos alcança todos os dias. E então, assim, eu acho incrível que mesmo com todos os erros do passado, com tudo que a gente já fez e aos nossos olhos seria... Porque o mundo às vezes nos julga, nos condena, né? Nos crucifica por alguma coisa qualquer que a gente faça. E o mais incrível de tudo, que o maior de todos, que foi o que morreu na cruz por nós, ele vê o que a gente faz. E ele sabe que às vezes não é bem, sabe que é mal. Porém, ele é misericordioso, ele é perdoador. Então, assim, a partir do momento que você reconhece só o fato de pensar, poxa, Deus está vendo, olha o que eu fiz, né? Qualquer coisa assim, ele já entende, ele já sabe, porque ele te conhece, então ele sabe. E assim, Deus te vê. Então, como Deus te vê? Deus te vê no futuro, ele sabe o seu futuro, ele sabe o que vai ser o seu amanhã. E muitas vezes os jovens se travam, se privam de fazer algo porque acham que não tem a capacidade ou até mesmo acham que não merecem fazer algo para Deus porque não se sente digno, essa palavra, não se sente digno. Porém, Deus é o Deus que vê todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe do seu futuro, ele sabe do potencial que você vai ter no futuro. Deus sabe do potencial que você tem hoje, porém, às vezes você tem medo, mas Deus te conhece lá na frente. Que nem eu sempre falo, tenho muitas promessas na minha vida, e eu sempre conseguia entender que muitas das promessas que eu tinha para a minha vida não eram na minha adolescência, quando eu comecei a receber aquelas promessas. Muitas dessas promessas não eram na minha juventude. Eu conseguia entender que muitas das promessas de Deus eram no meu futuro, porque Deus me via. Mesmo com as minhas fraquezas, Deus me via no futuro, e Deus conhece o meu interior e sabia da capacidade que a gente tem para cumprir os planos dele, os projetos dele na nossa vida. Mesmo sendo falho, Deus nos vê, e ele não nos vê como o mundo vê, como a igreja vê. Ele nos vê como nós somos e como nós seremos alguns anos à frente, no futuro, né? Sobre essa palavra,
lembro de Paulo. Paulo, ele, pensando no olhar dos humanos naquela altura, naquela época, quando ele perseguia os evangélicos, nunca alguém deles imaginou que ele ia ser um grande evangelista, um grande apóstolo do Senhor. Por quê? No momento que ele estava, ele perseguia. No momento que ele estava com os romanos, ele perseguia, ele matava, porém, Deus tinha um plano para ele 1000 vezes melhor do que ele estava fazendo naquele momento. E chegou a ele em Damasco, ele ficou cego durante 3 dias, foi para a casa de Ananias, e a partir dali ele descobriu um novo mundo que Deus tinha para ele. E foi um dos maiores missionários que nós tivemos levando a palavra do Senhor. Verdade. Isso é importante, né? Uma coisa de levar em consideração. Já vou passar para a Andressa, quero ver também o parecer, o prisma da Andressa e do Halder sobre esse tema. Mas uma coisa a levar em consideração é que Deus, ele vê o nosso presente. Ele presencia e já viu e conhece o nosso passado, nossos erros, nossas falhas, tudo. Porém, o que Deus enfatiza maior, assim, o plano de Deus é o plano geral. O que você vai ser útil para ele no reino. É isso que ele enfatiza. No caso, Paulo, o exemplo que o Éder acabou de dar, era um assassino de cristãos, né? Vai lá, um dente, olho por olho, dente por dente, era para Paulo ser morto. Deus tinha um plano maior para Paulo. Percebeu? Ele foi um grande missionário que hoje nós estudamos ensinamentos dele até hoje. E acredito que se Jesus Cristo não voltar daqui 50, 60 anos, a igreja atual, no momento, estará estudando os ensinamentos de Paulo. Olha o tão importante o plano de Deus na vida de Paulo. E na nossa ótica humana, nós já queríamos que Paulo tivesse sido morto, enforcado, da mesma forma que ele fazia com os cristãos, né? É isso que é importante a gente enfatizar e trazer. Como Deus vê você? Como Deus me vê? Como Deus vê você, Leila? O que você acha, Leila? Como é que Deus te vê? Te colocando aqui no estreito já. Não é estreito. Eu posso me ver de uma maneira muito, muito negativa, né? Porque nós conseguimos ver só as nossas falhas, as nossas fraquezas. Mas Deus não. Como Ele que escreveu a nossa história, eu creio que eu sou escolhida de Deus. Então, Ele vê o meu futuro. Qual é o meu futuro? É a missão que Ele me deu. Então, Ele não me vê como eu me vejo. Momentaneamente. Um exemplo, hoje você não consegue ver o seu futuro, porém você consegue visualizar seu presente e tem o conhecimento do seu passado, certo? Exato. Então, baseado no seu passado e seu presente, você deduz algo do seu futuro. Exato. Porém, a verdade, quem conhece é Deus. É isso que nós temos que ter conhecimento, né? O que Deus vê, como Deus nos vê, né? Qual é a visão que Deus tem de nós? De vitorioso, derrotado, né? Qual é a visão que nós temos que Deus tem de nós? Andressa e Halder, vai lá. Depois a gente vai abrir para os nossos jovens aqui falar também. Bom, é um pouco difícil, né? Porque nós já tivemos quase todos os exemplos ali pelo nosso irmão. Tem que habilitar o microfone. Tá ouvindo? Isso. Tá me ouvindo? Agora sim. Ô glória! Então, eu tava falando, é um pouquinho difícil agora os exemplos, né? Já foi passado quase todos pelo irmão Éder, graças a Deus, mas nós temos aqui um pouquinho. Tem muito mais aí. Na hora que a Tamires falou, eu falei em 1 Samuel 16, glória! É bom que Deus confirma, né? Mas então, igual o nosso irmão Éder falou sobre Davi, quando foi ungido a rei por Samuel. Samuel só olhou a aparência, mas Deus olhou o coração. E agora também eu estava pensando um pouco na vida de Paulo, né? Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos, se tornou um grande evangelista, né? Vamos assim dizer, aquele que levava a palavra, que falava. E eu fico imagina se Paulo olhasse para o passado dele. Se ele ficasse olhando ou dando ouvido ao inimigo, falando, olha, tantos daqueles que você perseguiu, que você matou e hoje você é a favor dele. Eu fico imaginando a situação e a cabeça de Paulo. Se ele desse ouvido ao inimigo, porque é igual nós vemos um assassino. A pessoa, vamos supor um exemplo, ele matou, mas ele se converteu. Aquilo lá vai estar para sempre na cabeça dele. E com certeza o adversário vai estar sempre no ouvido dele.
acusando do passado. E eu fico imaginando Paulo, a barreira não, a luta interna que muitas das vezes ele teria, porque o acusador vem falando do passado, dos erros que ele cometeu, mas ele sabe que a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele foi a nova criatura e o que passou ficou no mar do esquecimento. Só que isso é uma barreira que todos nós passamos nas nossas vidas. Às vezes que nós tropeçamos, caímos, nos levantamos, as coisas que nós fizemos que o adversário fala, olha, mas lembra? Aí você fala, mas eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam e nos ajudam, né, a todo dia. E igual também eu vejo muito Davi. Igual o pessoal, quando Davi foi ungido, né, a rei, e muita gente sempre indaga sobre assim, mas Davi pecou. Davi matou, Davi cobiçou a mulher do outro e ainda cometeu um assassinato. Não foi ele que matou, mas ele deu a ordem, né? Só que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí muita gente fala assim, mas eu não entendo, mas ele fez isso, e porque ele era segundo o coração de Deus? Porque a Bíblia fala que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e não cometeu mais o mesmo erro. Eu vejo que aí é um grande ponto, porque todos nós somos sujeitos a cair, né? A pecar, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Só que cabe a nós decidirmos a não cometer mais o mesmo erro, né? A não dar brecha para o inimigo lançar pensamentos, lançar o seu passado e lutar, porque a nossa vida é assim, é um dia vencendo após o outro e tendo as experiências com aqueles que já passaram. Na Bíblia nós temos eu falo que a Bíblia, ela é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas que nós conseguimos ver toda a nossa atualidade nela. Tudo que nós passamos, o que nós vamos passar, está escrito nela. Então, é igual esses dias eu estava conversando com a minha patroa e ela estava falando, mas por quê? Ela estava falando sobre as dificuldades do dia a dia, do coronavírus, das coisas que estão acontecendo. E ela começou a perguntar, Andressa, mas você é cristã, né? É crente que fala? Eu falei, sim, eu acredito em Deus. E ela falou, mas por quê? Aí ela começou a dar exemplos de tudo que ela estava passando. E engraçado que tudo que ela estava passando, eu falava para ela algum versículo bíblico. Aí eu falei para ela assim, olha, Ana, ela falou assim, mas a sua igreja não pode isso, o que vocês acreditam? Eu falei, olha, nós acreditamos na Bíblia. Eu falei, tudo que você precisa saber do teu passado, do teu presente e do teu futuro, você vai encontrar nela. E o que eu quero dizer com isso? Igual nós estamos falando do que Deus, né? O que Deus vê de nós. Muitas das vezes, Deus permite a gente passar certas situações que nós achamos que nós não somos capazes, né? Nós olhamos pelo nosso eu mesmo. Mas eu não consigo, eu não me vejo. Um exemplo, uma vez aconteceu comigo. Eu estava na loja onde eu trabalhava e eles sabiam que eu era cristã. E uma senhora chegou no meio da loja. Ela estava muito aflita e desesperada. E tinha eu e mais uma outra amiga minha que éramos evangélicas. E ela falou, olha, eu preciso de uma oração. Simplesmente ela dobrou o joelho e ela falou assim, você ora por mim? Eu olhei para a Ju, que era a minha outra colega. Eu falei, meu Deus, no meio da loja, no shopping. E eu falei, Jesus é uma alma e a Bíblia fala ai daquele que se envergonhar do nome do Senhor. Mas naquela hora a gente fica, meu Deus, será que eu sou capaz? Jesus agora, falei, em nome de Jesus, amém. Levantei minhas duas mãos, a Ju levantou a dela, os clientes olhando, era câmera para tudo quanto é lado. Eu falei, Senhor, se eu for demitida, mas eu estou fazendo a tua obra. Fechei o olho, orei. E muitas das vezes a gente entra em cada situação que olhando com os olhos humanos, na hora a gente vê que é Deus nos testando, né?
E são coisas que acontecem que... como que eu vou dizer? Ali foi uma barreira, porque eu não me achava capaz. Eu não achava que eu tinha essa capacidade de estar nessa posição. Às vezes a gente está na igreja e vê os irmãos pregando. Olha, porque eu estava na rua e Deus me impulsionou para falar com aquela pessoa, né? E ela ia fazer aquilo. Eu falava assim, Senhor, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Eu não me via com aquilo, com a capacidade mesmo. Aí, quando Deus coloca no estreito, é Deus nos testando, e às vezes a gente vê que, como o Samuel e a Leila viu, se eu fosse olhar antigamente, eu não queria imaginar que eu ia passar por essa situação. Mas Deus me vê no futuro. E eu nunca imaginei trabalhar no shopping por causa do horário. Eu saía às 10 horas da noite, eu tinha um domingo a cada 15 dias para cultuar o Senhor, mas eu vi ali um propósito de Deus, um trabalhar de Deus, que nesse momento eu entendi que ali eu fui um canal de bênção. Às vezes foi por causa daquela senhora que entrou aquele dia na loja, que o Senhor permitiu que eu trabalhasse ali, para dar experiência para mim e para minha vida ser um canal de bênção para ela. Mas se eu fosse olhar o meu passado antes de eu saber que esse dia ia chegar, eu não queria imaginar que isso iria acontecer comigo. Pode Verdade. Falar? Raldão, você também, Raldão. Alguma experiência aí? Pessoal, deixa eu soltar minha voz de locutor aqui. Pessoal, eu acho que são princípios básicos, né? E simples, que você vê, você trabalha, você almeja um estudo, uma profissão, uma vida profissional de sucesso para ter os seus bens, tudo aqui na Terra, né? Só que a gente, às vezes, né, não estou falando todos, mas muita gente esquece que isso aí fica tudo, né? E eu acho que a gente tem que pensar no nosso futuro, na vida eterna, e lutar por aquilo que é muito mais importante do que você ter um carro, ter uma faculdade, uma graduação. É claro, com certeza faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas eu acho que a gente tem que levar isso que todo mundo falou, a Tamiz, o Éder, o Samuel, a Andressa falou. Eu acho que a gente tem que levar muito sério Deus na nossa vida, Jesus Cristo, o Evangelho, cumprir o Evangelho, ser cristão de verdade. Porque eu já comentei com o Samuel também, eu disse que não só aqui na Europa quanto no Brasil, é muito difícil hoje em dia a juventude tá servindo a Deus, né? Porque tem tanta coisa, você sai aí no mundo, aí é parque de diversão, é cinema, é danceteria, é sorveteria, é gelataria, é tudo. O que mais tem é entretenimento, né? E às vezes a gente deixa de estar num lugar seguro, louvando a Deus, para estar nesses lugares aí que é obsoleto praticamente. Você pode ir durante o dia, qualquer horário, né? Não estou falando numa danceteria, mas numa sorveteria, passear com os amigos. Isso aí não, crente não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o princípio básico mesmo da nossa vida aqui na Terra é servir a Deus e buscar a nossa vida eterna, né? Lutar pela vida eterna. Nem ir lá só pra evangelizar, não pode ir, Raul? Ah, cara, eu acho que não precisa não, né, mano? Você pode evangelizar os seus amigos que vão lá, que frequentam lá. Entendeu? Não, nem por estratégia, acho que não convém, não. Não pega bom. Não pega bem, não. Depois. Mal, né? Exatamente. Não sentar na roda dos escarnecedores. Exatamente, a gente não precisa. Então, passo longe. Quando eu era mais jovem, eu evitava sentar nas rodas dos escarnecedores. Tipo, rodinha assim eu não sentava. Só se fosse banco, cadeira, essas coisas. Mas rodinha, tudo assim, não sentava. Misericórdia, Jesus. Pra seguir ao pé da letra da Bíblia. Você vai apanhar da Leila depois aí, viu? Galera, agora eu vou abrir uma sequência de perguntas para vocês. É importante vocês saberem como Deus vê vocês? Isso é importante para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que Deus vê vocês? Misha, vou começar contigo. Tadinha. Ele sempre começa comigo, hein? Não. Sempre é o Fred. Dessa vez é verdade. Dessa vez eu falei assim, eu vou poupar o Fred.
Tadinho, já sabe. Misha, vai lá, Misha. Depois vai ser o Fred, pronto. Pronto. Eu acho que é importante pra gente perceber o nosso valor, não é? Porque Deus nos ama de tal forma e o amor dele assim por nós é tão inexplicável, mesmo sem a gente merecer. Quando a gente percebe isso, a gente começa a se dar mais valor, até para não cometer os erros. É assim, se eu sei que se eu beber um copo de cerveja, fumar que vai me fazer mal, e Deus morreu para que eu estivesse aqui, para que eu vivesse da melhor maneira, por que eu vou cometer aquele erro? Se ele me ama tanto, se ele cuida tanto de mim, eu vou estragar ou por um momento, sabe? Acho que é uma coisa desnecessária, assim, pelo amor que Deus tem, pelo cuidado que ele tem conosco. Acho Com certeza. Perfeito. É isso mesmo. E o Fred? Fred, você também, Fred? Não gosto de deixar o Fred sem falar. Não, Fred tem que falar. Eu acho que é a mesma coisa que ela falou. Eu acho que... E eu esperando um prisma diferente, hein, Leila? Tá vendo? Tadinho. Fala, filho. Fala. Mas pode usar as palavras dela, velho. Pode usar. Eu faço delas minhas palavras. Vou falar, tipo assim, às vezes eu acho que nós jovens, já foi falado, às vezes a gente não acredita em nós próprios. E eu acho que, tipo assim, nós somos filhos daquele que fez o universo. Então a gente tem que se acreditar em nós. O próprio Deus acredita em nós, então cabe a gente, tipo assim, se acreditar em nós próprios e temos a colocar isso na nossa cabeça. Eu sou filho de Deus, eu sou capaz, ele morreu na cruz por mim, então pode vir o que vier, eu vou estar sempre confiante, porque ele me escolheu, eu sou filho dele. Então, às vezes nós colocamos a gente para baixo, assim, olha, eu não consigo porque eu faço determinadas coisas, ou eu não consigo por causa do meu passado, eu não consigo disso e disso e disso. Então eu acho que, tipo assim, temos que... Deus já acredita na gente. Então cabe agora nós fazermos a nossa parte, cabe a gente se auto-acreditar. Eu acho que é... Cara, perfeito. Me surpreendeu, Fred. Vanessa, olha lá, nunca chamei a Vanessa, né? Só na última vez. Vanessa, e você, Vanessa? Como é que você acha que esse tema é importante? É importante saber como nossa vida. Concorda com o Fred? Concorda com a Misha? Concorda com tudo que foi dito aqui? Hello? Peço desculpa, eu tô resolvendo uma situação, mas eu tô ouvindo só por alto. Ah, sim. Ah, não, tudo bem. Pode passar? Sim. Sim. Carol. A nossa Carol com K. Misericórdia. Ó, eu vou dar 2 espirros e 2 palavras, viu? Vai agora. Então, nessa questão eu acho que eles, tipo, falaram bem o que eu ia dizer. Mas eu posso falar outra coisa. Eu estava comentando com a Emily, enquanto vocês falavam, que uma coisa muito importante para mim saber... que, tipo assim, como Deus me vê, né, que é mais ou menos isso que vocês querem saber, né, tipo, eu acho importante, que é a maneira que Deus me vê, e sim, eu acho que é uma coisa muito importante, mas eu acho que, saindo do assunto, mas falando sobre o assunto, eu acho que quando Deus fala comigo, e o fato dele falar comigo, nem é a pergunta, mas é porque eles já falaram tudo e para mim falar alguma coisa que tem a ver. Quando Deus fala comigo, exemplo, através de alguém ou através de uma palavra, eu vejo que ele é como se ele demonstrasse para mim que ele realmente se importa com a minha vida, que ele realmente tá ali para mim, que ele realmente me ama e que ele realmente, tipo, importa e que quer que eu saiba que ele tá ali do meu lado, sabe? E é meio que a maneira que a gente sabe que Deus se importa conosco. E é a maneira que, como a Michelle falou, que sobre nossos erros, né, sobre nós não pecarmos, e a maneira de você ver que, tipo, que é como se fosse ai, meu Deus, como se aquilo impedisse o fato dele estar ali falando com você, e de você ver que ele realmente se importa com você, meio que impedisse você de você falar, poxa, eu não vou fazer isso, porque ele se importa comigo, sabe? E eu vejo Deus se importar comigo, e a maneira que ele me vê quando ele fala comigo. Eu vejo que ele me ama quando ele fala comigo. Amém.
Amém, glória a Deus. Halder, você acenou? Não, eu bati palma. Tô batendo palma. Tá top. Eu aprendi, Legal, eu copiei da Agatha ali, eu vi, falou, louco, mano, a Agatha tá batendo palma, eu vou bater palma Agatha também. Olha, a Agatha fazendo discípulo, né? Você tá E de doido. fazer discípulos. Agatha, aproveitando a deixa, como que você acha importante esse tema? Você acha importante nós todos aqui termos conhecimento de como Deus nos vê? Isso é importante para nossa vida nos dias de hoje, plenos 2021? Não, brincadeira. Eu acho que é muito importante, sim, até por questão de viver bem, né? A gente, hoje em dia, tem muito problema de identidade. E, no meu ponto de vista, a nossa identidade é exatamente aquilo que Deus vê na gente, não é só o que a gente acha que a gente é, né? Eu já vi um pastor falando que existe 3 formas de nos ver, que é a forma que as pessoas nos veem, a forma que a gente se vê e a forma que Deus nos vê. E a forma que a gente deve se ver é a forma que Deus nos vê, que é o nosso verdadeiro eu. E muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente não consegue ver quem a gente de fato é. E se aproximando de Deus, a gente consegue chegar nesse ponto clímax da vida. E no meu ponto de vista, a gente eu me vejo assim, como filha amada. Porque, tipo, quando a gente se vê como filho amado, completa tudo, zera tudo. Simplesmente, não tem descrição. É isso. Essa é a minha jovem, tá? Queria- Só pra deixar bem claro. Queria Essa é a compartilhar minha com vocês aqui uma mensagem que eu vi do Cristiano Ronaldo, sabe? Eu não sou idólatra de futebol, não acompanho, mas meu sobrinho Vontade, postou um mano. status Fique à vontade dele que nós somos. e... Ah, misericórdia. Não, E- pior que ele não é mesmo. Não Ele sou, não acompanho. Mas eu vi e eu achei Pior muito não, liberto. glória! eu achei muito É liberto, interessante é liberto. o que ele falou. Derrama a unção aqui, Senhor. Ele falou assim, que Eles nem... têm classe, Gabriel. Não, eu tô ligado, hoje é São Paulo e Santos, mas não vamos atrapalhar o raciocínio do Halder, não. Não, ele disse assim, ele falou que por mais que ele não seja o melhor, mas só que ele se acha o melhor, entendeu? Eu achei muito interessante aquilo lá, ele falou e ele repetiu várias vezes aquilo lá numa entrevista, entendeu? Ele falou, pra mim, eu sou o melhor. E é isso que me faz também, não que eu seja o melhor, mas ele falou que ele na cabeça dele, na mentalidade dele, ele mentaliza isso aí, que ele é o melhor. Mais nada. Ele se compete com ele próprio Com ele pra próprio, ser o melhor sempre pra todos tá os ali. dias, não é isso? Mas isso é o que a Agatha falou. É. Né? Por isso que eu falei pra complementar. Nesse, não, ele perfeito. se acha, ele se vê o Ó. melhor, não que ele seja. Mas Ó. foi igual a Agatha falou, que ela se vê, Então, que nós temos que ver da maneira que Deus vê que é o melhor. eu vou tentar complementar a Agatha. Isso do aí, Halder também. cumprimento. Opa, obrigado, chefe meu, obrigado. cara, um chefe meu falou assim pra mim, Samuel, não existe ninguém substituível. Não. E eu falei assim, não, realmente não, a gente aprende que não. Eu falei assim, mas você tem que se tornar imprescindível. Percebeu? Uhum. A diferença de insubstituível por imprescindível. Imprescindível é assim, você tem que fazer a coisa tão bem feita, mas tão bem feita que você se torna imprescindível. Insubstituível qualquer um é. Quer dizer, substituível qualquer um. Insubstituível não existe ninguém. Mas imprescindível só aqueles que se esforçam, aqueles que têm essa visão que a Agatha falou, esse parecer, esse proceder que o Cristiano Ronaldo, que o Halder relatou. Você sabe como Deus te vê. A Agatha é vista como que ela falou, filha amada, né? Então ela se comporta como uma filha, um pai amoroso, tá entendendo? Ela tem coragem, ela tem confiança em fazer algo, executar algo, ela se sente, é isso que nós temos que ver, como Deus nos vê, isso é muito importante para as nossas vidas. Não ache que você... Misha? Pode falar. Não, para você eu paro de falar na hora. Eu acho que é importante a gente saber como Deus nos vê, também para a gente perceber o nosso propósito, né? Para nós termos a coragem de trabalhar para Deus. Quando a gente se vê como Deus nos vê, a gente se sente capacitado para trabalhar e para fazer, para cumprir nosso propósito e para aprender sempre mais. Acho que esse é o importante, da gente aprender a se ver como Deus nos vê. Nos dá força. Isso. Exatamente. É o que aconteceu com Pedro, né? Nós estávamos até discutindo aqui, falando com o Éder Catamides, com o Raul e com a Andressa, antes de vocês entrarem, como Jesus via Pedro e como Pedro se via.
Tá entendendo? Jesus já via Pedro ali. Quando Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas? Ali, Jesus já estava vendo Pedro, aquele Pedro transformado após Atos 2, e que fazia aquilo que já, na realidade, mais à frente, quando Pedro entregou a sua vida por amor a Cristo. Então, Jesus Cristo já via Pedro com amor tamanho para com o Evangelho. Galera, eu quero que dar um salve para o Isaac. Graças a Deus, meu brother conseguiu entrar a primeira vez. Palmas para ele. Seja bem-vindo. Se fica à vontade, se quiser ligar a câmera aí pra gente ver você, fica à vontade, tá, mano? Falar alguma coisa. Essa câmera aqui não tá funcionando, não. Vou ter que trocar. Não, mas tá suave. E você, Isaac? Eu acho que já pegou mais ou menos o bonde aí já na caminhada. Como você acha esse tema importante? É importante você saber como Deus nos vê? Isso é importante para nós cristãos? Acho que é, né? Porque como Deus nos vê é o que... Peraí, que meu irmão tá com um negócio muito alto, peraí. Mãozinha abaixo. Na minha visão, acho que é como a gente deveria se ver, então pra mim é importante. Perfeito. A visão que Deus nos vê é a forma que nós deveríamos nos ver, isso é verdade. Cici, tem algo para falar, Cici? Sobre esse tema? Achas importante a visão de Deus sobre você? Sim, acho. Eu queria contar uma coisa aqui. Quando eu cheguei aqui, eu me via totalmente diferente do que agora eu me vejo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu imaginava que Deus, muitas vezes, ele ficava muito triste comigo. E aí eu conheci a pessoa que fala que somos filhinhos de Deus e ela me ensinou que a gente deve pensar que Deus nos ama em todo momento. E que isso é muito importante pra gente. E é isso. É isso que eu acho sobre o tema. Que assim, é muito importante o que Deus acha da gente e o que a gente acha que Deus acha da gente. Olha para você ver a importância de você saber como Deus te vê. Eu não vou citar nomes aqui, mas pela reação dá para mim saber quem foi esse instrumento usado por Deus. Né? Olha assim, essa fulana, que eu não vou falar o nome, já tá fazendo um papel importantíssimo nessa terra. Que é trazer um momento de, olha só, eu gostei demais. Que mais? É o chamado, né? Fazendo aquilo que Deus tem. Executando o chamado. Só uma coisinha. Foi a Carol que falou que às vezes quando Deus fala com a gente através de uma palavra, através de alguém, a gente se sente que Deus nos ama e cuida de nós, né? E eu me lembrei de uma coisa. Uma vez eu estava na minha adolescência, para minha juventude, e uma vez eu questionando com Deus o que ele pensava sobre mim. E eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, o que o Senhor pensa sobre mim? O que o Senhor pensa? O que o Senhor tem para o meu futuro? Eu queria saber o que o Senhor pensa de mim. Se eu tenho te agradado ou se eu não tenho te agradado. Isso me incomodava muito. Eu tinha muita dúvida se eu estava agradando a Deus ou não. E eu lembro que Deus usou uma pessoa para falar comigo. Você tem orado e perguntado se eu me agrado de você. Mas aquieta teu coração, acalma teu coração, porque eu tenho me agradado de você. E tem um futuro lindo reservado para a tua vida. Então, assim, é simples também, porque se você quer saber o que Deus pensa sobre você, o que Deus, como Deus te vê, é só falar com Ele, perguntar, né? Pra ele. Porque, assim, de alguma maneira, Deus pode levantar uma pessoa e ir lá e falar com você: olha, Deus ouviu tua oração e Deus pensa assim de você. Ou Deus pode te falar isso através de um louvor, ou através de alguém, tipo assim, uma palavra, uma frase que você vê. Então, assim, é simples. Então, assim, dou essa dica. Pega a dica. Quer saber? Pergunta. Escreve aí. Às vezes, complementando o que a Tamires falou, às vezes Deus pode até não levantar uma pessoa, nem uma palavra, nem um louvor, mas às vezes aquele pequeno cuidado que você vê que é só Deus ali que sabe e que faz por você, que às vezes é um cuidado ali, que você fala: ai, Senhor, eu precisava de tal coisa, ai, Jesus, tu sabes. E quando você menos imagina, acontece, aí você vê o cuidado do Senhor, né?
é um pequeno detalhe que você já sabe o que Deus está pensando. É aquele cuidado, aquele carinho. E também basta a gente estar atento, né? Porque às vezes Deus coloca todos os sinais na frente e a gente não vê, né? Mas se a gente estiver atento, a gente consegue enxergar todos os dias, em todo momento, que Deus cuida, que Deus está com a gente, e se Deus faz isso é porque Ele nos ama, porque nós aqui, né? Nós 6 que somos pais aqui, a gente sabe que a gente cuida do nosso filho porque a gente ama muito. Meu filho essa semana quase me matou do coração, mas eu vi o cuidado de Deus. E ao mesmo tempo eu vi o cuidado de Deus com o João lá naquele hospital, eu pensava assim, poxa, Deus também está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha casa, está cuidando da minha família. E isso é lindo, assim. E quando isso acontece, a gente consegue ver, poxa, eu estou seguindo no caminho certo, te dá uma alegria, te dá uma sensação assim de dever cumprido. Não, eu sou falho, erro todos os dias, mas, poxa, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está guiando tudo. Essa semana que aconteceu com a gente aqui em casa, a gente viu assim o cuidado de Deus, porque eu cheguei, porque né, todos que sabem fica meio uma dúvida. O meu filho engoliu uma moeda, ele ama comer, né? Então ele foi comer uma moedinha também. Até então ficamos tranquilos, mas quando chegamos no hospital, o médico viu o raio-x e falou assim, olha mãe, a moeda está num lugar muito difícil de tirar e eu estou reunindo uma junta médica para a gente decidir o que vai fazer. Gente, aquilo no meu coração apertou o chão, acabou. E eu comecei a orar, falei, Deus, esteja com meu filho. Aí vários médicos, olha, era tanto médico, toda hora vinha um médico, olha, a gente está decidindo o que vai fazer e tal. Até que um chegou e falou assim, olha, nós decidimos, vamos levar o João para o centro cirúrgico com anestesia geral, que se alguma coisa correr mal, a gente já está no centro cirúrgico. Uma criança de 3 anos, como que a gente não fica, né? E eu comecei a orar, falei, Deus, cuida, mas Deus é tão lindo, tão bom, que quando eles foram para retirar a moeda já não estava no estômago, tinha passado, e a médica falou assim, olha, foi muito bom ter passado, porque o buraco do estômago para o intestino é muito pequeno, e dependendo do tamanho da moeda não passaria, e ali causaria uma obstrução, e algo muito grave poderia acontecer. Mas Deus é tão bom que saiu, e depois, pronto, saiu do natural. Mas assim, eu vi o cuidado de Deus, porque eu orava, e eu falei com ele, olha, fala com a minha tia, parece que minha tia mandou uma mensagem no grupo, que eu estava sem internet. Eu falei, eu preciso de oração, porque ele é uma criança de 3 anos, vai passar por uma cirurgia. E eu pensava, eu sei que eu orando, Deus vai responder, mas eu pensava, quanto mais gente orando, melhor, né? Então, assim, eu vi o cuidado de Deus. Então, é assim, se você tem alguma dúvida, o que Deus pensa sobre mim? Pergunta para Deus, né? O nosso contato com Deus é direto. Olha, Deus, o que o Senhor pensa sobre mim? O que o Senhor pensa sobre mim? E no mesmo tempo que a gente ficava aflito, a gente ficava tranquilo, porque a gente sabe como nós somos perante Deus e conhecemos o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele conhece o nosso coração, conhece a nossa história, ele nunca vai desamparar aquele que é fiel a ele. A gente conhecendo a Deus, assim, nos dá tranquilidade. É verdade. Eu vou contar aqui rapidinho, tá, gente? Já passou. Tá todo mundo me ouvindo, tá? A Michelle falou que sim. Eu também. É rapidinho. Nós também. É rapidinho, tá? Eu não vou demorar, não. Não sei se vocês lembram do acidente que teve em 2014, que o senhor se jogou na frente do nosso carro e, infelizmente, ele faleceu. Todo mundo conhece essa história? Sim. Sim, pronto. Então, não, Michelle, rapidinho. Minha filha estava muito doente, a Laís, a gente só tinha a Laís, ela tinha 1 aninho, e estávamos levando ela para o hospital. Saí do trabalho, fui levar ela para o hospital e sentei atrás junto com ela, e do nada apareceu um senhor. Aliás, a gente escutou um barulho muito alto e eu vi um vulto em cima do nosso carro. E eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi um senhor de 75 anos. Eu não lembro a idade, mas acho que era 75 anos no chão. Eu entrei em parafuso, saí do carro andando para ver o senhor e Samuel tentando estacionar o carro. O carro estraçalhou, acabou com o carro. E aí eu peguei a minha filha cheia de caco do vidro, foi no inverno, em dezembro, peguei a minha filha doente, no frio, levei perto do senhor, né, e fiquei balançando o senhor, e o pessoal falou, não mexe, e eu fiquei desesperada, Samuel estava desempregada, aquela confusão toda, ligo para minha cunhada, para levar minha filha para o hospital.
uma confusão. Então, os policiais vieram para fazer os exames no Samuel, para ver se ele estava com sangue limpo, né? Aquele processo todo. E eu fui para o hospital para ver a minha filha. E quando eu chego lá, minha filha ia ser internada. Tudo isso no mesmo dia. E aí eu sentei, peguei minha filha e sentei assim, e abaixei a cabeça. E eu não conseguia nem orar. Apareceu uma senhora com um filho no colo e falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Ela começou a orar por mim e pediu para Deus, para ele aquietar o meu coração. E falou: olha, não se preocupe, a sua filha vai ficar bem. E Deus, ele está cuidando de tudo. Nunca mais eu vi aquela mulher. Primeira e última vez. Não sei nem o nome daquela senhora. Não sei se ela já me viu na rua. Não sei. Se perguntar como que ela é, eu não lembro. Eu lembro que Deus enviou esse anjo para confortar o meu coração. E a partir daquele momento eu comecei a agradecer a Deus pela vida do meu marido, que eu estava com medo de ser preso, né? Foi uma pessoa que estava ali, né? Então, eu não sabia, comecei a agradecer a Deus pela vida do meu marido, pela vida da família, que a gente não sabia com que ia... Os policiais iam dar a notícia para a família daquele senhor, né? Pensa, é uma situação muito difícil. Então, é uma vida. E aí, então, eu, em vez de reclamar, eu comecei a agradecer a Deus, porque nos mínimos detalhes, eu vi o cuidado de Deus. Depois, o Samuel, claro, saiu... como é que fala, mano? Sei lá, foi absolvido? Absolvido. Que ele não teve culpa, o senhor que estava com remédio e pronto. Graças a Deus, né? Assim, na hora do... Posso? Rapidinho? Pode. Acho que na hora do acontecimento em si, você fica assim... Passa um turbilhão na sua cabeça, né? Você não sabe nada do que está acontecendo. Porém, realmente, eu também tive essa paz que o Éder acabou de citar. Mesmo em meio ali, vai lá, digamos, aquela muvuca toda ali, eu tive essa paz. Porque, poxa, eu estava correto, não estava alcoolizado, não estava drogado, estava andando na velocidade certa, no trajeto certo. Aconteceu algo inusitado, aconteceu mesmo. Porém, aí, pronto, aí a polícia, com suas perícias e tudo mais, provou que, graças a Deus, eu estava certo. Infelizmente, teve essa fatalidade, né? Que foi... Mas eu vejo... Mas vimos a mão de Deus em tudo, né? Uma coisa, eu estava comentando com a Laísa hoje no carro, nós estávamos indo para Lolé, e aí eu falei: papai, olha, filha, quando você tinha 1 ano e pouquinho, nós passamos aqui, eu falei isso hoje com ela. E olha que incrível que agora você falando me recordou uma coisa também. Nessa ocasião nós estávamos levando a Laísa porque ela tinha bronquiolite, que era um começo de asma, que dá falta de ar e tudo mais. Ela ficava com falta de ar. Que eu tenho asma, então eu tinha muito medo da minha filha ter essa sequela, porque é horrível isso aí. Na mudança de clima, principalmente do inverno para a primavera, da primavera para o verão, me ataca. E eu falei: não, eu não quero isso para minhas filhas. Nenhuma tem hoje, mas naquela ocasião a Laísa tinha. Depois dessa ocasião aí, ó, a Leila falando essa história dessa irmã que veio orar, eu vejo uma coisa: a Laísa foi curada, porque nunca mais ela teve asma. Daquele tipo, não. Nunca mais ela teve falta de ar, Daquele nunca mais teve. Quando ela era bebê, até aquela altura, ela tinha crise de asma. Que nós, né, fomos pro hospital até por isso. E aí a médica, quando veio falar para mim que ela ia ficar internada e não sabia quando ela ia sair do hospital, aí eu cheguei, olhei assim, aí eu contei a história, né, se tinha acontecido alguma coisa com o corpo dela, porque os cacos caíram tudo em cima dela, e eu não sabia se tinha acontecido. Aí ela falou assim: não, aparentemente sua filha está bem, é só o problema da asma mesmo. Uma coisa importante, deixa assim... eu terminar, vai falar. Fala. Samuel, você fala muito, Samuel. Fogo. Verdade, rapaz. Ainda não consegui. E ainda prometi que eu não ia falar tanto hoje, hein? Falando. Quebrando minhas promessas. Brincadeira. E aí que eu esqueci. Não, então já que ela esqueceu, eu vou falar. Galera, uma coisa importante. Não, isso aqui é importante. É assim, ó. Eu não esqueci o que eu ia falar. Eu não esqueci. Não, eu lembrei, de novo. Meio aquilo lá, cara, naquele turbilhão, tipo, muita gente da igreja, eu ouvi vários comentários sobre o Samuel. Não, né? Imagina, né? Mas o mais importante é você saber o que Deus pensa sobre você. O que Deus viu. É isso que me deu paz. Não só na ocasião, mas no decorrer das semanas, dos meses, até o processo ser arquivado, né? Pela polícia, pela justiça e tudo mais. Então,
você saber como Deus te vê, se você tá tudo certinho, e mesmo se você tem falha ou não, mas Deus, como é que Deus te vê? Qual é a visão que Deus tem de você? Isso é muito importante em momentos tenebrosos. E a irmã Vanessa, agora a irmã Vanessa já pode dar um parecer aí para nós? Mas acha importante esse tema, irmã? Como Deus nos vê? Como isso é importante nós sabermos para nosso andar cristão? Sim, eu acho muito importante. Até mesmo com pessoas que estão começando na obra, elas são um pouco retraídas em fazer Deus, mas elas sabendo que Deus se agrada, tem visto que ela fazendo mesmo aos poucos. Mesmo pouca coisa que ela tem feito, Deus tem se agradado, já é uma grande coisa. Saber que Deus tem se agradado da gente, daquilo que a gente tem feito por Ele, de como a gente tem andado. É verdade, isso é muito importante. Muito importante. Galera, uma outra coisa agora, eu vou fazer uma pergunta, já vou passar para vocês aí, e vocês acham que Deus vê só coisas boas, só nosso futuro, ou os pecados, os passados, os erros, as iniquidades que nós cometemos, que nós somos perfeitos, nós não cometemos isso, né? Somos todos estatura de varão perfeito aqui na Terra. Então tudo isso Deus não vê, né? Ele coloca no mar do esquecimento, ele esquece. Quando ele perdoa, não é? Quer falar, quando ele perdoa. Perdoa. No mar do esquecimento. E coloca uma plaquinha, proibido pescar. É verdade. Você acha isso verdadeiro, Tamires? Você afirma isso? Não, eu acredito. Você tá falando que nosso Deus tem amnésia? Como que é? Não, eu tô brincando. Eu acredito que Deus não se esquece, né? Mas ele não fica te acusando. Olha, eu acho que Deus não é igual a gente, né? Que a gente às vezes... É tipo assim... Olha, Peraí. João, desculpa, o João tá falando? Perdão, pode falar, João. É tipo assim, eu acho que é que nem quando alguém deve o dinheiro pra você, né? A pessoa te paga, você sabe que a pessoa te devia, te pagou, mas você já não cobra, entende? É tipo assim, já não deve mais nada. Olha, eu vejo É isso aí. Eu vejo igual nós falamos sobre a história de Davi. Dá pra me ouvir? Claro. Ah, tá bem, porque não tá ficando verdinho, eu falei, será que tá cortado? Aí eu vejo igual Davi. Deus perdoou tudo que Davi fez, só que teve uma consequência. Então eu vejo assim, Deus é amor, mas também é justiça. A partir do momento, eu penso assim, que Deus não vai nos lembrar do tempo da ignorância, igual aquelas pessoas que não conheciam Jesus. Tudo que fez, a partir do momento que ela tem o entendimento, nós somos falhos a pecar, nós somos pecadores, mas é assim, os nossos atos têm consequência. É igual o que diz no mundo, né? Tudo que você planta, você colhe. Deus é amor, Deus perdoa. Mas o que Deus disse para Davi? Deus perdoou, só que a minha espada não sairá da tua casa. Então quer dizer, houve uma consequência. Deus é amor, mas também é justiça. É igual nós temos um filho. Se ele faz alguma arte ou alguma coisa, nós vamos ter que corrigir, porque se não corrigir, ele não vai aprender. Mas nós não vamos ficar lembrando do erro que ele fez. Ele vai ser corrigido pelo erro para que ele aprenda e não cometa o mesmo erro. Igual Davi, né? Deus perdoou, ainda é o segundo coração de Deus na terra, como eu disse. Mas o sonho de Davi era construir o templo para o Senhor, né? E o que aconteceu? Deus não deixou o seu filho Salomão fazer esse templo, porque a mão de Davi era uma mão de sangue. Assim, Deus não esqueceu disso sobre a vida de Davi. Deus, como a Andressa falou, ele é amor, mas é justiça também. Assim, eu acredito, como a gente já falou, perdoa, sim, não te acusa, porém, é o que a Andressa disse, tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo. Você pode buscar na tua vida uma coisa que você fez muito errada e você pedir perdão, você sabe que foi perdoado, mas você colhe uma consequência, né? É o que a Andressa falou. Porque senão, eu penso assim,
quando nós somos corrigidos, nós entendemos que aquilo não é o correto. Porque senão, o que queria acontecer seria muito fácil. Eu peco, Deus me perdoa. Eu peco, Deus me perdoa. Um exemplo. Mas há uma correção. Por quê? Para nós entendermos. Porque nós, seres humanos, às vezes tem que ser ali, né? Um pouquinho ali para a gente conseguir entender. Olha, não pode, né? Não é aquilo. Senão a gente ia continuar pecando e falar assim que as misericórdias do Senhor renovam cada dia, né? Mas não é. Infelizmente, há pessoas... O João falou, como você emprestou dinheiro para uma pessoa, ela te deve. Vamos supor que essa pessoa demora muito para pagar, te dá muito trabalho para pagar. Ela te paga, você não vai cobrar mais. Mas não vai emprestar. Mas não vai emprestar mais, entendeu? Aí a pessoa que não te pagou tem uma Ainda bem que a gente não pensa. Aí a pessoa que não te pagou teve uma consequência, não vai ter mais o dinheiro emprestado, né? Então tudo tem todo Ainda bem que Deus é diferente de nós, né? E graças a Deus ele sempre vai continuar emprestando, né? Sua graça. Mas não vale nada, né? Se você Por isso, né? Que é igual como Deus nos vê, né? Porque se nós olhássemos como nós, seres humanos, olhamos, só Deus na causa. Se Deus olhasse para nós da forma que nós olhamos, né? Isso é verdade. Ninguém estava vivo. Olha, agora aqui para descontrair um pouquinho, né? Às vezes minha mãe falava: "Ô, filha, eu louvo a Deus que Deus não vê como a gente vê, porque se vesse do mesmo jeito que eu vejo, tava tudo fulminado". Eu falei: "Misericórdia, Jesus". Para descontrair um pouquinho. É verdade, é verdade. Michele, e você? Você concorda, Michele? Coloca tudo. Fulmina tudo ou as misericórdias do Senhor? Você mesmo depois da ignorância, já conhece Cristo, mas se você pecar, porque nós somos falhos, né? O apóstolo Paulo falou que nós somos, né, mediante a mesma paixão e tudo mais, né? Podemos ser falhos. As misericórdias servem para isso? Para maquiar esse pecadozinho aí? Ou é para outras coisas? Não, para maquiar não é? Eu acho que os irmãos já expressaram. Vou fazer igual o Fred, eu faço. Não tem pecadinho e pecadão, as minhas palavras. E de fazer discípulo. É isso aí, Fred, já tá fazendo discípulo. Não, mas eu acho que é exatamente isso. O irmão falou de... Foi de Davi? Davi, sim. E eu também me lembrei de Abraão, que teve... O Isaac era o filho da promessa, mas ele se apressou e Deus permitiu, mas aquela ação também teve consequência. Claro que também foi abençoado, mas o filho da promessa era Isaac. Eu acho que é isso, toda ação tem uma consequência, certo? Mas não fugindo do meu pensamento. Recuperar meu raciocínio, eu já me perdi no meu próprio raciocínio. Eu entendo você. Isso acontece direto comigo. Entendeu? Mas eu acho que a moral da história toda ação tem uma consequência. Deus tem que nos corrigir de qualquer das formas, para nós nos aprendermos. Como a irmã disse, o pai ensina corrigindo o filho. Então não tem como a gente aprender sem haver uma correção. Porque senão a gente vai achar que aquilo tá sempre certo, porque Deus vai sempre perdoar, então a gente vai sempre cometer os mesmos erros, tá tudo bem. Porque realmente Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas o propósito dele não é que a gente erre para sempre. Então, ele tem que corrigir. Olha, eu vou abrir uma abinha. Opa! É isso. Eu vou abrir uma abinha do que a Michele falou, que ela falou a parte de Abraão, né? Que Isaac era o filho da promessa, mas ele se apressou. Nós vamos abrir um pouquinho, uma abinha um pouquinho agora, uma outra aba desse assunto, porque aí o que me fez atender, que também nós temos que saber esperar o tempo de Deus, né? Abraão, o que aconteceu? Ele ali colocou aquele velho ditado, colocou o carro na frente dos bois, não esperou o tempo de Deus e houve ali uma consequência também. Então, às vezes, os nossos atos têm uma consequência que não deveriam ter. Aí entra também a parte da obediência, de esperar e lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Isso é muito importante, espero que nós venhamos guardar, que como Deus nos vê, influencia da forma que nós fazemos a obra do Senhor aqui.
influencia a forma que eu posso ser bênção na vida da Leila e enxergando a forma que Deus vê. Eu posso ser bênção na vida do Fred, bênção na vida do Kesley, bênção na vida da Cici, de todo mundo aí, eu mesmo enxergando da forma que Deus vê, porque se eu tiver essa visão, eu vou ser cópia praticamente de Cristo e vou começar a ver todo mundo da forma que o Pai os vê. Isso é importante, esse exemplo que a Ágata deu, né, é ótimo, é perfeito para nós seguirmos avante, porque o reino dos céus, o reino a obra do Senhor não morre aqui, não acaba aqui hoje, vai ter um segmento amanhã vocês vão estar, uns dos jovens que vão estar liderando, ou um grupo, ou a própria sua casa, né, e isso é importante para a vida, que isso venha servir de lição para a vida. Já fica aqui meu em especial aqui ao casal Éder e Tamires, ao outro casal Halder e Andressa e todos os demais jovens, Misha, ó, brigadão galera, meu brother Kesley, Isaac, todo mundo aqui que tá aqui, o pessoal daqui de baixo, não vou falar todos os nomes, senão vou acabar esquecendo, né? Galera, que Deus abençoe e que esse momento seja edificante, instrutivo e seja um alimento na vida de vocês. Não só hoje, cara, que venha ser posto em prática, né? Pra vida, né, Leia? É isso, é que nós queremos. Amo vocês, gente, eu não vejo a hora de fazer um festão. Ai, fazer um putão assim, bem legal, depois todo mundo sair pra comer. Com lanche, é verdade. Com lanche. Ai, né, com comida. Aquelas que já estão se oferecendo. Ai, com comida. Não, todo mundo. É todo Perfeito. mundo, gente, eu tô com saudade de fazer um putão. O Fred disse que nem vai. Lobozão. Nossa, eu me lembro da minha época do Lobozão. Eu tô vendo a Emily ali escondidinha. É a Emily, não é a Emily? Com a Carol? É ali, ó. Eu prometi que eu vinha hoje, aí eu vim cumprir a minha... Amém. Galera, um grande abraço e estamos aqui terminando, tá bem? Obrigado, galera, que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe vocês, viu? Amém, Deus abençoe, galera. Beijo. Beijo também, beijo. Al ritmo de tu voz.